Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma semana para refletirmos os Salmos, rezarmos com ele. E nós queremos, ao iniciar essa nossa reflexão, pedir a presença do Senhor sobre cada um de nós, principalmente que Ele nos envie o Seu Espírito Santo para nos fazer sempre pessoas animadas por esse Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Assim então reza hoje o nosso Salmo, Salmo 32, nós iremos meditar. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam dia todo rugindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha em pleno calor de verão. Confessei a ti o meu pecado, não te encobri o meu delito. Eu disse, vou ao Senhor confessar a minha culpa, e tu absolveste o meu delito, perdoaste o meu pecado. Por isso, que todo fiel suplique a ti no tempo da angústia, e as águas caudalosas transbordarem, jamais o atingirão. Se tu és o meu refúgio, tu me libertas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Vou instruir você, indicando o caminho a seguir. Com os olhos sobre você, eu serei o seu conselheiro. Não seja como o cavalo ou o jumento, que não compreendem nem rédea nem freio. Deve-se avançar para dominá-los, sem que se aproximem de você. Os injustos sofrem muitos tormentos, mas o amor envolve quem confia no Senhor. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e exultem. Gritem de alegria todos os de coração reto. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aí o Salmo 32. É um salmo de ação de graças individual. Nós temos aqui uma pessoa que está cercada de gente, e aquelas pessoas que estão à sua volta, eles ouvem esta pessoa contando a sua felicidade, se alegrando por algo que aconteceu na sua vida. A alegria que tinha transbordado do seu coração ao clamar ao Senhor pedido de perdão e ser perdoado pelo Senhor. Então ele está feliz porque a angústia saiu do seu coração e ele contagia aqueles que estão do lado, sendo na verdade uma catequese, uma lição de vida. Ele não contém alegria só para si, ele também transborda para aqueles que estão ao seu redor esta alegria. Então, este é o salmo que nós temos, um salmo de ação de graças de alguém que foi perdoado. Como está organizado então esse nosso salmo? Ele tem uma introdução, que é o primeiro versículo e o segundo. Nós temos um núcleo central, versículos 3 a 9, e uma conclusão, versículo 10 e 11. O núcleo central nós vamos perceber que ele está subdividido em dois. No primeiro, o salmista fala com o Senhor. No segundo, fala com as pessoas que o escutam. Então nós temos ali esses dois. Começo e fim apresenta então um clima de profunda alegria. Então nós temos aqui do começo ao fim do salmo a expressão de uma pessoa completamente feliz por aquilo que o Senhor fez na vida dela. De fato, a introdução nós podemos já perceber isso. Começa justamente falando da felicidade. Quem é feliz? A pessoa que foi perdoada.
perdoa a ofensa, o pecado e o delito da pessoa. Então essa é a introdução, começando a falar quem é feliz. Feliz é aquele que apresenta ao Senhor com humildade o seu pecado, a sua falha, não contentando em o seu coração ficar angustiado por aquilo, expressa para Deus, pede o perdão, Deus o perdoa e enche o seu coração de alegria. Então essa é a introdução. O núcleo do versículo 3º ao 9º. Em primeiro lugar, nós temos ali a situação do salmista antes de confessar o seu pecado. O que acontecia antes de confessar o seu pecado? Como estava o salmista? Nos diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam o dia todo rugindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha em pleno calor de verão. Então, primeiro nós apresenta a situação dele antes de confessar-se. Depois, no próprio núcleo, nós temos a confissão, que é justamente o versículo 5º. Confessei a ti o meu pecado, não te encobri o meu delito. E depois, a lição que ele aprendeu com tudo isso, que é o versículo 6º e 7º. E em segundo lugar, nós temos ali então, mostra para nós o salmista perdoado, dirigindo-se às pessoas que estão à sua volta. Fala com muita alegria daquilo que aconteceu na sua vida. É justamente, como eu disse, uma catequese, uma lição de vida. Para bem entendermos um pouquinho desse núcleo, nós temos aqui várias imagens que falam para nós, né? Tudo na Bíblia tem um significado, as imagens falam por si só. Por exemplo, quando ali no começo do versículo 3º nos fala dos ossos que se consumiam, rugindo todo dia. Justamente o que são os ossos? A estrutura da pessoa. Né? A pessoa desestruturada é uma pessoa que está sem equilíbrio, está sem vida, perdeu o sentido da vida. Então, justamente, esses ossos nos quer dizer isso. Uma pessoa que está desestruturada, perdeu na sua vida o sentido. Né? Então, precisa encontrar novamente o equilíbrio. Em segundo lugar, nós temos a imagem da mão de Deus que pesa, isso aqui é importante. Né? Por quê? Porque sem perdão, fazemos uma imagem distorcida de Deus. Deus torna para nós um opressor. Quer dizer, a mão dele pesa, nossa consciência pesa, né? Nós estamos angustiados com aquilo. Né? Mas, depois do perdão, tudo muda. Deus se torna então aquele que liberta, que salva e que dá novamente sentido. Nós temos ali a imagem do feixe de palha em pleno calor de verão. Isso aqui é interessante, né? O que acontece com a palha em pleno calor de verão? Seca. Esse é o coração da pessoa. Quando não se sente perdoada, o coração seca. Fica o coração assim, né, sem vida, frio, muitas vezes até de pedra. Para o povo da Bíblia, coração é justamente a sede dos projetos. É o lugar dos projetos. E coração, aqui, responde à nossa consciência. Tem a ver com a nossa consciência. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando também da consciência. A gente fica com consciência pesada, não temos o costume de dizer isso? Estou com consciência pesada, né? Quer dizer, meu coração está apertado, está angustiado, né? Está cheio da falta de sentido das coisas, né? Então isso é comparado a um feixe de palha em pleno calor de verão, né? Fica seco, sem vida. Nós temos ali as águas caudalosas que transbordam, né? É uma espécie de maré alta, né? Podemos dizer assim, ou quando nós vamos a uma praia e tem ali a ressaca da praia, né? Então justamente nos fala disso. Quando as águas estão caudalosas, ela transborda, né? Ela passa, ela está alta, ela arrasta tudo aquilo que encontra. Assim, também é a pessoa que sente o perdão no coração. Ele é arrastado pelo amor de Deus, ele é arrastado pelo perdão de Deus. Deus toma por completo a pessoa, né? A graça, olha que belíssimo o sentido da graça do perdão. Nós somos encontrados pelo amor de Deus. Nós somos arrastados pelo amor de Deus. Deus nos abraça, Deus nos envolve, Deus nos preenche com o seu perdão. E por fim nós temos ali a imagem do cavalo e do jumento.
né, que são considerados animais chucros, né, animais estúpidos quando não são domados, né, precisam de disciplina, precisam ser domados. Então o Salmo nos lembra para não sermos como eles, né, como eles. É preciso descobrir como é bom ser perdoado por Deus, né, não viver assim, como vivem eles, né? E por fim de tudo o nosso salmo, nós temos então a conclusão, que é o versículo 10 e 11, que nos fala da oposição entre os justos e injustos, né? Por que que nos traz essa ideia? Porque o justo é aquele que sabe pedir o perdão, necessita, depende de Deus, precisa de algo a mais. Os injustos não, né? Por isso, aqueles que não se encontram no perdão vivem completamente atormentados, né? Como ossos que se consomem, né? Como a mão de Deus que pesa, como nós vimos ali, né? Como o coração, como um feixe de palha seca, né? Que também são carregados, né? Então, queridos irmãos e irmãs, o justo é aquele que primeiro sabe pedir o perdão e é feliz, né? A felicidade está em ser perdoado. O segundo não pede o perdão, por isso sua vida não tem sentido, sua vida é um contínuo tormento para sempre. E isso é muito ruim, né? Viver atormentado. É bom viver leve, livre, né? Dispostos, né? Abraçados pelo amor de Deus, né? Como então surgiu esse salmo? É justamente um conflito nós vemos aqui. Fala dos justos e dos injustos, temos um conflito, mas o mais que nos fala aqui, o foco que nós temos aqui, a atenção central, é justamente um conflito pessoal. É um conflito interno da pessoa, que precisa, que sente, que necessita do perdão de Deus, né? É a situação vivida pelo salmista, né? Que precisa ser de superação e alcançar a partir disso a felicidade. O tempo anterior à confissão era angústia, né, no coração da pessoa. O tempo posterior é de libertação, é de graça, é de bênção, é de salvação. O perdão liberta. Ele acaba vendo Deus com os olhos luminosos. O perdão nos faz olhar para Deus com os olhos luminosos, não com aquele olhar de que Deus é opressor, de que Deus é maldoso, de que Deus nos pune, de que a mão de Deus é pesada, não. Deus tem uma mão que encaminha, como diz a canção, para verdes pastagens, para as águas tranquilas. O pecado que nos faz distante dele, o pecado que nos aprisiona, o pecado que não nos deixa ver a singeleza de Deus. E nos faz ver Deus, nos faz ver o rosto de Deus como um rosto maldoso, né, rancoroso, né, que tem só ira. Não. Deus é um Deus que tem um coração. É um Deus que é humano, se fez humano com a gente, né? Esse é o Deus. Nós precisamos deixar que o nosso coração encontre o coração de Deus. Encontre o coração de Deus. E a pessoa perdoada que foi ao templo oferecer um sacrifício de ação de graças, e ao chegar no templo deparou ali com os romeiros, com várias pessoas ao seu redor. E ele não perdeu tempo em instruir os romeiros, em contar da sua felicidade, em contar que Deus perdoou os seus pecados, que o seu coração encontrou a Deus, né? E ele teve ali um belo retrato de Deus. É um Deus que perdoa, é um Deus que não olha para o ser humano com olhar de maldade. Ele ama o pecador, odeia e detesta o pecado, mas ama profundamente, a ponto de dar a sua vida para que tenhamos vida. Então ele nos ama infinitamente. Tem retrato mais belo do que esse? Um Deus que é misericórdia, um Deus que tem coração, um Deus que resolveu ter coração. Quis ter coração, quis amar o ser humano da forma humana. Deus é Deus e homem. E por isso tem o retrato de um Deus que tem um coração maior do que o mundo e nos cabe todos dentro dele. Temos ali então dois modos de ver Deus. Nós temos, antes do perdão, nós vemos Deus de uma maneira,
um Deus que está distante, um Deus que tem uma mão pesada, um Deus que vai nos punir, um Deus que nos pune até por causa dos nossos pecados. E nós temos a versão de um Deus depois do perdão, que é um Deus que nos coloca no colo, é um Deus que se compraz com o ser humano. E é esse Deus que nós queremos ter sempre em nossa mente, sempre em nosso coração e sempre em nossas ações. Deus é bom em todo o tempo. Nós que muitas vezes nos deixamos envolver pelas situações de mal e nos distanciamos dele. O próprio Jesus assume essa característica de um Deus que se aproxima da nossa natureza humana, se aproxima de cada um de nós. Não é um Deus que perdoa a pecadora arrependida, não é um Deus que perdoou o cobrador de impostos e foi na casa dele, fez ele voltar para casa. Lucas nos mostra um Deus que perdoa, Deus que veio para perdoar a humanidade, para se fazer vida na vida das pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, nós possamos, a partir desse salmo hoje, sempre deixar o nosso coração encontrar Deus, encontrar o coração de Deus. Com toda certeza, a sua misericórdia vai nos dar um colo e onde a gente vai poder, com toda certeza, descansar e ser feliz, porque nós somos perdoados pelo amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.